A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 50. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, Marta sempre trabalhando, né? Nós vimos que é uma senhora dona de casa. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Bom, esta passagem já foi relatada em Mateus e em Marcos. E é muito interessante porque João fala que o perfume foi derramado sobre os pés de Jesus. Mas Mateus e Marcos falam que ela ungiu a cabeça de Jesus. E Jesus disse que era para o seu sepultamento. Então, qual é a conclusão? Se o teu coração é puro, é bom, é ensinável, tu não vem com 7 pedras na mão, tu não vem dizendo, ai, que contradição, se Mateus falou que foi na cabeça e Marcos falou que foi na cabeça, como que João falou que foi nos pés? Ah, ele foi ungido dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. É isso que acontece quando a gente quer a verdade, quando a gente tem fé, quando a gente tem um coração de carne e não um coração duro, endurecido, pesado. Então, a Bíblia se explica, a Bíblia se completa, se complementa. Se tu leu Mateus e tu leu Marcos e agora tu tá lendo João, tu tá entendendo toda a história. Então, Maria ungiu Jesus dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Porque quando Jesus fala que isso era para o seu sepultamento, tinha que ser completo, né? Tinha que ser de alto a baixo, o corpo todo, vamos dizer assim. Aí, olha o que acontece. A gente viu que João citou Maria antes, no outro capítulo que eu falei, que João conta a história, relata os fatos, mas faz alguns comentários, porque faz muito tempo. João escreve muito distante dos fatos, dos acontecimentos. Então, Maria foi citada por João antes. E agora, eu sempre custei a entender isso. Eu lembro que eu ficava confusa. Por que falava de uma coisa que ainda não tinha sido contada, apresentada, né? A gente está no capítulo 12. E foi falado, ó, no 11. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus e de Marcos já circulavam pela igreja. Já contei para vocês que o primeiro foi Marcos de uma forma resumida e Mateus fez de uma forma detalhada, levando em conta o destinatário que era para os judeus. E Lucas vem memorizar de uma forma com pormenores, com detalhes. Então, o que acontece? João não. João já passou muito tempo. Muito tempo. Então, para que a pessoa entenda de qual Maria ele está falando, ele menciona um fato. E aí, quando chega o 12, que é o que a gente está estudando hoje, é que é contada
a unção, é contado isso que Maria fez. Entendeu? Não sei se ficou claro. Então ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Tanto que Mateus e Marcos falam de uma forma e João de outra. Mas se tu junta, tu tem a mensagem completa. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, então já está falando de algo que no fato não tinha acontecido, mas ele estava relacionando. E todos sabiam, né, na época da escrita do Evangelho de João, de que quem tinha traído era Judas. Por que este perfume não foi vendido por 300 denários? Já sabemos que denário é o salário de um dia inteiro. E aqui ele está falando 300 denários. Isso quer dizer que é dinheiro de quase um ano, né? Um ano tem 365 dias, tirando os sábados, tirando os domingos, né? Judas está falando que ia ter 300 denários se vendessem este perfume, porque ele era muito precioso, muito caro. E era de grande quantidade também, né? Para poder ungir uma pessoa. E o valor não foi dado aos pobres. 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Olha só, Judas era ladrão. Judas era ladrão. A Bíblia está dizendo que ele era ladrão. Então, quem rouba, mata. Quem mata, destrói. Olha se não é o que a gente falou. Ele roubava. E ele entregou Jesus à traição. E depois ele se suicidou. Ele tirou a própria vida. Ele foi destruído. Eu falei, a obra das trevas não fica no primeiro degrau. Ela vai escalando, escalonando, subindo, crescendo, avançando. Olha só, ele era ladrão. 7. Mas Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, sim, a gente viu como que Jesus foi preso, tudo que ele passou, foi torturado, a morte na cruz, né? Então, Maria se antecipou, ungindo-o para o sepultamento. E quando Jesus fala, né, ele já está confirmando a sua morte quando ele fala isso, né? Porque ele sabia, foi para isso que ele veio, para morrer por nós, para nos salvar. E aí é muito interessante porque fala dos pobres. A desculpa do ladrão eram os pobres. Mas Jesus, que sonda a mente e o coração, ele deixou bem claro que os pobres sempre existirão. Sempre vai ter pobre, necessitado, alguém para que tu use de misericórdia, de bondade. Mas e o Senhor Jesus, né? Ele estava prestes a ser sacrificado por cada um de nós. E Maria, de uma forma profética, simbólica, ela o ungiu. E a Bíblia fala que isso seria contado. Toda vez que contassem o Evangelho, seria contado esse ato de Maria, de profunda devoção, adoração, louvor, humildade ao Senhor Jesus. 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia.
Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Se tu não assistiu o vídeo sobre a ressurreição de Lázaro, assiste para que tu entenda, né, o vídeo de ontem. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, o ressurreto, o ressuscitado, o que tinha vivido novamente. Porque muitos dos judeus, por causa dele, né, por causa de Lázaro e da sua ressurreição, voltavam crendo em Jesus. Sim, imagina ressuscitar um homem depois de 4 dias que ele está morto, né? E aí tu vê a maldade, aquilo que eu falei, né? Um coração tão duro, que eles preferem matar, eles preferem ver um outro ser humano morto do que crer, do que abrir mão da sua religião, da sua tradição, das suas regras, dos seus rituais. Não, eles já estão distantes de Deus. Era um plano para matar Lázaro, para que assim as pessoas não crescem em Jesus, não se convertessem, né? E eles preferiam então a morte do que a vida, a morte do que a salvação. 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Olha só. Aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque a gente já sabe que esse é considerado o Domingo de Ramos. Na tradição cristã foi denominado assim. Por quê? Porque o povo, essa numerosa multidão, pegava ramos de palmeiras. E a palmeira, né, as palmeiras são símbolos de Israel. E eu falo sempre para vocês, né, que a Bíblia fala muito de árvores. E aí, ó, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tem árvore, tem palmeira, tem as palmeiras, os ramos de palmeiras. Eu quero muito que esse dia chegue, que a gente estude sobre as árvores na Bíblia. Porque do Gênesis ao Apocalipse, nós temos árvores. E aqui, mais um exemplo. É uma forma de honra a Deus, né? A Jesus, ao Rei de Israel. Só que tu não pode ignorar, tu não pode esquecer que essa festa, que essa honra, não é para o Messias espiritual, não é para o Salvador, não é para o Filho de Deus, é para Davi, para o filho de Davi, para o rei que eles imaginavam que era um rei político e militar. Alguém que colocaria os inimigos para correr, alguém que iria libertar Israel do poder de Roma. Então, quando eles dizem, ó, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, o que está na mente do povo era que esse Messias, esse Jesus, iria ser como Davi foi. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. O que quer dizer isso? Uma profecia que a gente viu em Zacarias, né? Que Jesus estava cumprindo. Mais uma profecia a respeito do Messias, do Cristo, do ungido, que Jesus estava cumprindo. 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Então, olha se não estou falando para vocês, que no início tentei explicar. Aqui, de novo, João está comentando. Ele está dando a sua autoria, sabe?
Ele está relatando os fatos, contando, mas aí ele faz esse comentário, ó. Então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas. É como se ele estivesse atualizando os seus leitores. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Então tu imagina, Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. A multidão não falava de outro assunto e por isso muitos se converteram. 18. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Vocês observam quantas vezes apareceu a palavra multidão aqui? Então isso dá uma ideia de que realmente quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, uma multidão o seguia. E sim, isso deve ter assustado, apavorado os fariseus, os religiosos. 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia uns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, ele está falando de uma forma figurada para representar a sua própria morte. Então, o grão de trigo tem que morrer. Ele morre como semente e nasce como árvore, como fruto, ele multiplica. Ó, ele produz muito fruto. Então, o Senhor Jesus morre para salvar muitos. Gregos e judeus, judeus e gentios. Um se sacrifica para que todos sejam salvos, perdoados. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Isso é difícil de entender, porque as pessoas pensam que a vida que elas têm é delas. Não, a vida que eu tenho, a vida que tu tens é dádiva de Deus, é presente de Deus. É Deus que dá e é Deus que toma. O fôlego de vida que está nos nossos pulmões, que a gente respira, é porque Deus permite. E esta vida é para adorar, glorificar e honrar a Deus. E as pessoas vivem a sua vida aqui na terra como se fosse para o seu benefício. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Quem ama a sua vida, perde. Quer dizer, tu ama a vida, tu ama os prazeres, tu ama os desejos da tua carne, as tuas vontades, tu vive do teu jeito, tu faz o que tu quer, tu anda por caminhos tortuosos, tu escolhe de acordo com a tua vontade, com a tua liberdade, com a tua mente. Quer dizer, tu ama a tua vida como se ela fosse tua. E aí o que vai acontecer? Tu vai perder a tua vida. Por quê? Porque tu vai pro inferno. Porque tu viveu aqui, sei lá, 70, 80, 90 anos e tu não conheceu o teu Criador, tu não conheceu o teu Pai Celestial, tu não te tornou a tua melhor versão, tu não nasceu de novo, tu não teve teus pecados perdoados, tu não conheceu o Senhor Jesus, o Espírito Santo não habitou em ti. Então, tu amou a tua vida, tu fez tudo o que tu quis, tu usufruiu de todos os prazeres e tu perdeu. Louco,
essa noite pedirão a tua alma. Então, ninguém sabe quando vai morrer. Mas tu pode decidir quando tu vai viver. Porque se tu decide por Jesus aqui, tu tem a vida eterna. Aí ele diz, quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. O que é esse odeia? Tipo, tu não te apega a esse mundo. Tu não te apega a nada nem a ninguém aqui. Tu entende que tu é passageiro, forasteiro, peregrino, viajante. Então o que acontece? Tu vai salvar a tua vida. Tu vai receber a vida eterna. Tu vai preservar a tua vida para sempre. 26. Se alguém me serve, então quer dizer, se tu entregou a tua vida para Jesus, tu serve a Jesus, tu segue a Jesus. Então, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, o que acontece? Esta vida que tu recebeu do Pai, que tu recebeu de Deus, tu devolve para Ele em forma de honra, de adoração, de submissão, de obediência, temer a Deus. Tu não anda mais sozinho, tu entrega a tua vida, tu entrega teu corpo, alma e espírito, teu coração, teus pensamentos, teus sonhos, tuas vontades, tu entrega, tu crê, tu confia, tu recebe Jesus no teu coração, na tua vida. O que acontece contigo? Tu vai ser honrado pelo Pai. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei. Se alguém me serve, siga-me. Siga-me anda nos passos de Jesus, anda nas pegadas. Faz o que a Bíblia diz para ti fazer. Não faz o que a Bíblia diz para ti não fazer. Segue. Onde Jesus estiver, tu vai estar. Jesus está no céu, eu vou para o céu. Eu já sou de Jesus. Ali estará também o meu servo. Então, nós somos servos. E o servo tem que estar onde o seu Senhor manda ele estar. E fazendo o que o Senhor manda ele fazer. E qual é o efeito, a consequência, o resultado disso? O Pai nos honrará. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me. Tu fala que tu é de Deus, tu é cristão. No Brasil, isso é muito falado, é um país cristão. Então, se tu é cristão, siga o Cristo. Se tu é cristão, sirva o Cristo. 27. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Que hora é essa? A hora da morte. A hora da cruz. Qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz. Morrer por nós. Nos salvar dos nossos pecados. Só que a alma de Jesus estava angustiada. Ele era Deus? Sim, mas era homem. Era filho de Deus, mas era filho do homem. E aí, ele vai pedir para Deus o salvar? Não, pois foi exatamente para essa hora que eu vim. É isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha missão. Esse é o meu propósito. Morrer para que eles, para que elas tenham vida. Eu morro a morte deles para que eles tenham a minha vida, a vida eterna. 28.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, o que acontece aqui? Quando Jesus deixa bem claro que ele veio para morrer por nós, quer dizer, a hora decisiva é a hora da cruz, a hora da morte, ele pede para que o Pai o glorifique. Ó, Pai, glorifica o teu nome. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Porque a gente viu que o Pai e o Filho são um. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Então, houve uma manifestação. E aí que eu falo, ó, se foi um trovão, foi Deus que mandou o trovão. Se foi um anjo, foi Deus que mandou o anjo. Então, o ser humano acha mais fácil reconhecer que veio um trovão do nada, que veio um anjo do nada, do que reconhecer que a voz que veio do céu era a voz de Deus. Porque Jesus tinha dito: Pai, glorifica o teu nome. E aí veio uma voz do céu. Ele estava falando com o Pai. Então foi o Pai que falou. Mas o ser humano, incrédulo, descrente, que duvida, diz que é um trovão ou que é um anjo. E aí Jesus diz: não foi por minha causa que veio essa voz, sim por causa de vocês. Era para vocês terem fé, era para vocês terem um selo, uma garantia, um sinal da glória de Deus, né? 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Sim, quando Jesus morreu na cruz, teve festa no inferno, né? Mas quando ele ressuscitou, acabou. Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. E isso é muito importante. Todos nós, quando não temos Jesus, já estamos condenados, já estamos mortos, já estamos no inferno. Então, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, por quê? Porque nós estamos dentro do inferno, encerrados lá, perdidos, destinados à morte eterna. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele pegou as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou. Então, o inimigo, o príncipe desse século, desse mundo, já perdeu. Ele expôs publicamente os principados e as potestades. Ele anulou, desfez, tornou sem efeito as obras das trevas e nos libertou, nos salvou, nos tirou de dentro do inferno. Nos deu vida e vida eterna. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Por quê? Porque quando ergueram a cruz, quando Jesus foi crucificado, todos olharam para ele. Esse é o significado. 34. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Aí que eu te digo, ó, como é que pode? A gente estudou em Ezequiel, eles não conheciam a Bíblia. Tu vê quão distante estavam da palavra de Deus, assim como hoje
Tem pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos e nunca leram a Bíblia. E eu não tô falando, ler um versículo, não. Do Gênesis ao Apocalipse, lê de capa a capa. Como pode? Tu é cristão, tu é de Deus e tu não lê a carta de amor de Deus para ti? Tu é de Deus, mas tu não lê o manual de instruções? Por que tu não lê a Bíblia? Tu lê outras coisas, mas a Bíblia tu não lê. Então, aqui é um exemplo. Quem é esse filho do homem? A gente estudou. Que Ezequiel falou sobre o filho do homem. Então, eles eram judeus e não sabiam quem era. Aí tu vai dizer assim, ele ainda estava falando para os gregos. Tudo bem, tinha grego, tinha judeu, tinha gentil, tinha romano, não importa. A gente está falando assim, era espiritual, era o Messias. Por que que eles não se importavam? Por que que eles não liam? Porque para eles era muito cômodo estar na religião e fazer o que os fariseus mandavam eles fazer, assim como hoje. Por que que eu vou me envolver com isso? Ficar orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando por mim mesmo? Não, vou fazer o que eles me dizem e pronto. Mas isso não vai te salvar. Isso não vai te salvar. 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem andar nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Ele está falando especificamente dele mesmo, né? Que o Senhor Jesus é a luz do mundo, a gente viu. Mas também a palavra de Deus nos ilumina. Temos uma playlist sobre o Salmo 119 e a gente viu lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tu quer andar bem, sem tropeçar, sem cair num caminho iluminado? Tu tem que ler a Bíblia. Tu tem que estudar, porque esta palavra vai te sustentar, te fortalecer e te alimentar. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então aqui, aqui já é mais um sinal de que eram os judeus, né? Porque quando ele fala lá no 21 sobre os gregos, a gente vai vendo que Jesus está falando, depois parece que ele fica só com os discípulos, depois ele fala com os judeus. Enfim, a gente não sabe bem quando é que uns entram e outros saem, porque é uma multidão, é um monte de gente que está na volta e todos queriam ver Jesus. A fama dele já tinha corrido. Então agora aqui nessa parte está deixando bem claro que a incredulidade é dos judeus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, o que está sendo falado aqui? Da rejeição judaica dos judeus, do povo de Jesus, porque Jesus era judeu. E ele está citando o quê? O profeta Isaías, que nós estudamos, que tem vídeos no canal sobre o livro de Isaías. E tem também um vídeo sobre personagens bíblicos sobre Isaías, o profeta, a história de Isaías. 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, isso aqui... Tem muitas pessoas que
amam Jesus, né? Querem, vamos dizer assim, a bênção de ser cristão, né? De ser cristã, mas não querem pagar o preço de ser cristão. Então, neste caso, esses judeus seriam expulsos da sinagoga e eles não queriam perder isso. O nome, a reputação, a convivência, as amizades, tudo que envolve tu ter uma vida religiosa. E aí, qual é a conclusão? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso é todo o tempo. É o que mais acontece. As pessoas querem agradar outras pessoas e querem ser agradadas e respeitadas pelas pessoas. Agora, o que Deus pensa não é importante. Fica em segundo plano. Por quê? Porque a pessoa acredita que a vida é só essa aqui. Tu só tem uma vida, que as pessoas dizem, né? Então eu vou viver aqui do jeito que eu acho que tem que ser, porque eu não acredito nisso aí. Quem é que foi e voltou para contar? Então, tu não tem fé, tu não acredita. Tu prefere ficar na sinagoga do que no céu. Tu prefere ficar na igreja, na religião, naquele ritual, do que no céu. Porque estar numa religião, estar numa igreja, não quer dizer que tu estás no céu, que tu estás salvo. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, não sei quem tu é, te afasta de mim. Então, o que é que te salva? É o teu relacionamento com Jesus. É tu teres Jesus no teu coração. Ele é que te salva. 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Isso aqui é o que o pessoal mais fala, né, hoje em dia. Não me julga, né, não julgueis. Por quê? As pessoas não querem serem confrontadas, né? Não querem que os seus pecados sejam expostos. Mas o que Jesus está dizendo? Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Isso ele falou também naquela situação da mulher adúltera. Ele não queria condenar a mulher, ele queria salvar. Esse é o objetivo. Jesus quer nos salvar. Mas o que eu tenho que fazer? Me arrepender dos meus pecados. Confessar que eu sou pecadora. E que eu sozinha não consigo. Eu preciso do sangue de Jesus, do nome de Jesus, da presença de Jesus na minha vida. Eu preciso de um Salvador, de um Senhor. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Sim, a gente sabe o que a gente errou. A gente sabe o que a gente falhou. A gente sabe o que a gente fracassou, mas em Cristo os nossos pecados são apagados, são perdoados. Nenhuma condenação há, nenhuma acusação há. Agora, enquanto tu não te converte, não te arrepende, enquanto tu não for salva, as próprias palavras vão julgar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então é isso que eu digo, Jesus veio como filho do homem, um servo obediente, temente a Deus, que fazia estritamente o que Deus mandou, o que o Pai mandou. Um filho obediente ao Pai. Um filho que honra o Pai. Então, ele diz assim,
o que o Pai me enviou, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, não tem outra alternativa para o filho a não ser obedecer o Pai. O que a gente aprende hoje com este capítulo 12 de João? De que Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Ele pede a Deus: Pai, glorifica o teu nome. E aí o que acontece? Vem uma voz do céu: crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo.